Pessoal, o Sean Strickland esteve num podcast e relembrou algumas coisas da infância, algumas histórias de abuso da infância, chegou até a chorar e falou a respeito da briga lá dele com o Du Plessis, né, sobre o motivo e tal. Eu vou tratar sobre tudo isso no vídeo de hoje, vou abordar esse tema de uma forma um pouco mais ampla, pra gente saber quem tá certo, quem não tá nessa história. Vamos discutir isso aqui hoje junto, vem comigo. Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Punch. Meu nome é Igor Serafini, é um prazer ter você aqui comigo mais uma vez para falar de MMA. E pessoal, me recuperando ainda aqui das gripes aqui da vida, tô com uma dor de garganta danada, então se a minha voz dá uma fraquejada hoje, vocês não reparam não, eu tô com uma dor de garganta braba, tá doendo aqui tudo, ó, mas então eu vou pegar leve na empolgação aqui hoje, tá bom? E se você tá aqui pela primeira vez, meu querido, minha querida, se inscreve no canal, dá uma chance pra mim aí. Tô aqui todo dia às 19h30 falando desse esporte maravilhoso, falando do MMA. E vai ser um prazer ter você aqui comigo todos os dias pra falar desse esporte, tá combinado? Então vamos pro vídeo então. Rapaziada, o Sean Strickland esteve no podcast This Past Weekend e voltou a falar lá do passado, das histórias que ele teve com o pai dele. Falou pro apresentador, que também é comediante, Theo Von. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. Eu não conhecia o apresentador. O Strickland, ele reviveu alguns momentos difíceis da infância, né? Que o pai ameaçava agredir a mãe com ácido, caso ela traísse ele, né? Enfim, aquelas histórias de terror. Já fiz até um vídeo sobre isso, vou deixar até aqui na descrição, contando a história do Strickland, né? Um dos primeiros vídeos a bombar aqui no canal. Então, vou deixar na descrição. Mas, enfim, resumindo, para quem não conhece a história, o Strickland não dormia com medo da mãe dele ser morta pelo pai, né? Então ele ficava acordado a noite inteira, tomando conta da mãe, vamos dizer assim, ele uma criança ainda, né? E aí chegava na escola no dia seguinte e dormia na mesa, né? Obviamente, ele não dormia de noite, dormia na escola, né? E a professora dele fazia o quê? Tirava a mesa dele, deixava ele em pé, para ele não dormir na aula, ele dormia no chão mesmo. Então, assim, cheio de história complicada da infância dele e tal, que ele contou no podcast. Inclusive, nesse podcast, ele relatando isso, ele tentou conter o choro e não conseguiu. Chegou a chorar mesmo, de verdade mesmo, não foi forçação de barra, não. O Strickland, a gente percebe, assim, que claramente que a história de vida do Strickland é realmente muito dura e o passado dele com o pai é assustador mesmo. É um negócio que realmente, assim, a gente sabe que no Brasil tem histórias difíceis também, muitas histórias difíceis, até muito mais difíceis do que a do Strickland. Mas a gente não pode mensurar sofrimento, né? Não dá para mensurar sofrimento. Cada um tem a sua realidade, o seu sofrimento, o seu karma, e esse karma pro Strickland afeta ele muito. Às vezes tem brasileiro que passa por dificuldade muito maior, mas é muito mais resiliente. Então, pro Strickland aquilo é monstruoso, né? Então, eu particularmente respeito que ele tenha superado, ou pelo menos a maior parte disso, né? E aí, em determinado momento da conversa, ele atribuiu a briga com o Du Plessis, lá no UFC 296, que ele pediu licença para a família do Durinho, pulou o banco, caiu na porrada, aquela coisa toda, né? Ele atribuiu isso ao fato do Du Plessis ter usado o seu passado, o passado de abuso dele, para atacá-lo, né? E que isso não era correto para se promover a luta, porque era um assunto muito pesado e tal. Então, esse foi o argumento do Strickland. E apesar de que eu compadeça dos sentimentos do Strickland, que eu sinta que ele realmente, que aquilo realmente afeta ele, eu acho que ele está errado nessa situação. E eu vou explicar por que ele está errado. Como eu acabei de dizer, não dá para mensurar trauma de cada pessoa. Isso é impossível. Então, por exemplo, não dá para você mensurar o dano psicológico, emocional, que a história do Ian Gary com a esposa dele causou na família dele. E o Strickland usou isso, usou a esposa do Ian Gary, os filhos do Ian Gary como arma para atacar o Ian Gary. Como você mensura o impacto que isso teve na vida pessoal do Ian Gary? Pode ter sido menor do que do Strickland? Pode. Pode ter sido maior? Pode. Como você mensura isso? Existe uma matemática, uma ciência exata para se mensurar isso? Não existe. Então, no momento que o Strickland utiliza dessas armas para atacar seus adversários, ele, obviamente, abre a guarda para ser atacado. É diferente do caso, por exemplo, do Leon Edwards do Colby Covington. O Leon Edwards, você não vai ver o Leon Edwards atacando a família de ninguém, atacando a vida pessoal de ninguém. O Leon Edwards é um cara na dele. Você vai falar que ele é sem graça, que ele é chato, tudo bem. Isso é outro assunto. Mas ele não utiliza a vida pessoal de ninguém, o trauma de ninguém para atacar. Quando ele é atacado dessa forma, soa desproporcional, soa errado. Quando o Strickland usa desse artifício para atacar os outros, e ele é atacado de volta,
É uma situação absolutamente diferente. É uma situação diferente porque o próprio Strickland utiliza dessa mesma arma que ele considera suja. E aí dizer que o caso dele é pior, é mais duro, é mais grave, é subjetivo. Como que a gente sabe se é realmente mais grave? Como que a gente sabe o que aconteceu de fato nos bastidores entre o Ian Gary e a mulher dele? Qual foi o impacto disso no casamento dele? A mulher dele é mãe do filho dele, entendeu? Então, assim, não dá para mensurar, é impossível. O próprio Ian Gary falou sobre isso, abre aspas aí pro irlandês. Como o jogo virou. Você fala coisas da maneira mais baixa e desprezível, mas não consegue receber um golpe. Você atacou a minha esposa incessantemente, obsessivamente, a chamando de pedófila. Fica claro ver seu trauma de infância aparecendo. Você alegou que estava me aconselhando antes. Bem, agora é minha vez de retribuir o favor. Você deveria calar a sua boca e focar no espelho, porque você tem bastante problemas sérios que precisa resolver. Eu desejo a você tudo de bom com eles. Nunca mais projete sua dor em mim e em minha família. Feliz Ano Novo. Então, no momento que o Strickland enfia o pé na jaca, enfia o pé na lama para atacar seus adversários, ele tem que estar preparado para receber na mesma moeda. Ele tem que aguentar o tranco, não tem jeito, né? É aquela história do cara zoador no colégio, né? O cara zoa todo mundo, é gozador, bota apelido em todo mundo, papapá, papapá. Na hora que bota o apelido dele, ele vai ficar nervosinho? Vai querer brigar? Vai querer dar porrada? Não tem sentido, né? O cara tá de brincadeira. Mesma coisa vale pro Strickland. E vale lembrar que a mesma moeda que eu tô me referindo aqui vai ser sempre o ponto mais fraco dele. Assim como ele busca atacar o ponto mais fraco do seu adversário, como já falou também da mulher do Sean O'Malley, por exemplo, os adversários vão buscar o ponto mais fraco dele, que é o passado de abuso dele. Não tem o que fazer. É pesado? É pesado. Mas ele também utiliza da mesma arma, então tem que aguentar. É óbvio que o impacto do passado nele é muito grande, para ele próprio, né? Mas para os seus adversários é irrelevante. Assim como os pontos fracos do adversário do Strickland é irrelevante para ele. Então, assim, a dor do sofrimento tá em cada um. Para os outros, tanto faz, meu amigo. Não tem muito para onde correr. Ninguém vai sofrer pela sua dor, a não ser que seja uma pessoa próxima da sua família e tal. Mas, via de regra, o seu adversário numa luta de MMA não vai sofrer a sua dor. Então ele vai usar ela sem dó, especialmente se você utiliza contra ele. E o Strickland, por sinal, gosta de valorizar o quanto ele é machão, homem rústico, de verdade, aquela coisa toda, né? Bababá, pipipi. E aí, meu amigo, tem que ser leão para provocar, tem que ser leão para se promover e leão para aguentar tomar porrada também, né? Não pode ser homem rústico só na hora de bater, né? Na hora de apanhar também tem que ser, pô. Senão não dá. Vai ficar de mimimi na hora de apanhar? Vai ser millennial na hora de apanhar? Pô, aí não dá. Aí o personagem cai, pô. Ou seja, como for, dá continuidade agora nessa toada que a coisa tá, né? De ficar brigando, de ficar falando de coisa pessoal. Quando envolve o Strickland, pode ser perigoso, né? O Strickland não tem equilíbrio emocional nenhum, a gente já viu isso, ponto final. Não é um negócio assim planejado, ainda que ele use isso em alguns momentos a favor dele. De fato, quando o negócio pega profundamente nele, ele simplesmente perde o controle, vai pra porrada, chora em entrevista. Então, eu acho melhor o UFC tomar as rédeas disso antes que dê um problema maior, né? Porque tá perigando dar um problema maior essa história. Agora, o que não dá para negar é que a luta entre ele e o Duplessis, nesse mês, ganhou ares muito mais tensos e interessantes do que a gente estava imaginando quando ela foi anunciada, né? Tá muito mais interessante agora pra gente ver o desfecho dessa história toda e tá chegando, né? Vamos ter um UFC aí agora no dia 13, né, se eu não me engano, na segunda semana de janeiro, e na semana seguinte nós já vamos ver o desfecho dessa história aí. E se você tá aqui até agora é porque você gostou desse vídeo, então jab direto no like, muito importante, rapaziada, e assim, é um segundo, não toma nada do seu tempo e me ajuda imensamente, você não tem noção, combinado? No vídeo aqui do lado, eu falei a respeito das odds para quem vai terminar campeão dos pesos pesados em 2024, que uma casa de apostas fez, e o Malhadinho tá pau a pau com o Tom Aspinall. Eu falei sobre esse assunto lá no vídeo de ontem. Então dá uma passadinha lá se você tiver com tempo e interessado. Você não vai arrepender não, combinado? Um abraço, até amanhã, valeu, fui!